Glória a Deus. Pode se assentar, queridos. As pernas tremem, o coração sai pela boca. Ai, responsabilidade enorme. Tá pregando em casa. E eu tô muito feliz pela oportunidade. Muito mesmo. E é bom que eu quase não enxergo bem. E a luz bate no olho, eu mal consigo ver vocês. Mas eu quero agradecer a oportunidade, pastor Jackson, pastora Kemi, todos os pastores e líderes da casa. Muito obrigada pela oportunidade. Eu quero compartilhar com vocês que agora, poucos dias atrás, em janeiro, eu e a minha família completamos 1 ano de catedral. 1 ano nessa família. E eu sei que pode parecer assim simples, né? Meu Deus, comemorando 1 ano na igreja. Mas antes de estarmos aqui, nós servimos em outro lugar por 15 anos. Em 2021, o Senhor começou a praticamente gritar que era um tempo de se mover. E nós já estávamos visitando essa casa há um tempo. E orando também, Senhor, será que é aqui? Senhor, será que é aqui? E quando nós decidimos, eu lembro que quando fomos apresentados aqui, eu chorei e parecia assim que o mundo ia acabar. E não era de tristeza, era uma mistura de alegria e aquele medo. Senhor, e agora? É um tempo novo. Será que a gente vai se adaptar? Será que a gente vai fazer amizade? Será que as pessoas vão ser legais com a gente? Porque a gente queria dizer, a gente é legal, tá? A gente é legal, tipo assim, dá uma chance pra nós. E a gente quer aquela dúvida. Mas eu quero, com alegria, dizer pra vocês que a adaptação aqui foi muito fácil. Foi muito fácil. Vocês fizeram ser fácil. Porque eu e meu marido, às vezes a gente fala, parece que a gente sempre pertenceu a essa casa. Sabe aquele sentimento de pertencimento? Sabe esse logo que a gente tem? Aqui é um lugar para pertencer. Gente, parece que nós sempre pertencemos a esse lugar. E eu louvo a Deus por isso. Essa casa, ela preza pelo que ela diz. É um lugar para pertencer. Nessa casa há unção. Nessa casa há poder de Deus. Para a glória do Senhor. Muitas coisas mudaram na nossa vida a partir do momento que nós pisamos nessa casa. E eu sei que é por causa da unção de Deus que essa casa carrega, da visão de Deus que essa casa carrega. E eu estou muito feliz por estar aqui, muito feliz mesmo. Obrigada mesmo de coração. Todos os líderes, nossos líderes de PG, Eli, Leandro, pastora Mari, sempre estão assim, sabe, gente? Vai lá, quebra tudo. Vocês não têm ideia. O que é isso? Não é simples o que vocês fazem, sabe? Esses abraços, esses incentivos durante a semana. Meu Deus, eu sou outra pessoa depois que nós estamos aqui. Você pode aplaudir a Deus por essa casa? Pela liderança, pelos pastores, pela visão que essa casa carrega. Esse lugar é um lugar onde Deus habita, onde Deus está. Aleluia. Vou para a palavra que eu não tenho muito tempo. Gente, vocês sabem que nós estamos numa visão para esse ano. O pastor Jackson já compartilhou conosco, os pastores. Discipulado e crescimento é a visão para esse ano de 2023 para a nossa casa. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar dentro desse assunto, o tema é as características de um verdadeiro discípulo. As características de um verdadeiro discípulo. E eu quero ler primeiro o texto em Marcos capítulo 3, versículo 13. Queria que o irmão da mídia já deixasse esse texto na tela. Por enquanto, por favor. Marcos 3 e 13. Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os apóstolos. Preste atenção aqui. Para que estivessem com ele. Repita comigo. Estivessem com ele.
os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Olha essa primeira parte aqui. Escolheu 12, designando os apóstolos para propósitos aqui, que estivessem com ele. Primeiro propósito, os enviasse a pregar o evangelho e expulsar demônios. Nesse início do evangelho de Marcos, nós vemos Jesus escolhendo muitas pessoas para segui-lo. E nós sabemos também que outras milhares de pessoas acompanhavam Jesus por onde ele passava. A Bíblia fala sobre multidões de pessoas seguindo Jesus, acompanhando os passos de Jesus. Nós sabemos que uns eram curiosos, outros eram críticos, outros até se comprometeram. Mas aqui nesse capítulo 3 nós vemos Jesus escolhendo 12 discípulos para estarem com ele. Primeiro propósito aqui, para estarem com ele. Quando nós lemos aqui, para estarem com ele, estar com ele, significa comunhão. Estar com ele significa relacionamento íntimo, profundo, significa intimidade. Significa andar com ele, se relacionar próximo dele, estar com ele, significa comunhão. Antes de Jesus enviá-los para pregar o evangelho, antes de Jesus enviá-los para curar enfermos, expulsar demônios, Jesus queria, desejava, precisava que os discípulos estivessem com ele, tivessem comunhão com ele, tivessem relacionamento íntimo, profundo com ele. Para quê? Para absorver Jesus para dentro deles, para absorver o caráter de Jesus, para absorver o propósito de Jesus, os valores de Jesus, as prioridades de Jesus. Antes de qualquer outra coisa, de Jesus enviá-los para fazer qualquer outra coisa, Jesus queria que os discípulos tivessem comunhão com ele, relacionamento íntimo e profundo com ele, para que os discípulos viessem a representá-lo com excelência para as pessoas, para o mundo. Antes de fazer qualquer coisa, Jesus queria que eles estivessem com ele. Estar com ele fala de relacionamento profundo. Primeira característica que eu quero compartilhar com vocês. Primeira característica de um verdadeiro discípulo é ter relacionamento com Jesus. Ter relacionamento profundo, íntimo com Jesus e a sua palavra. Andar com Jesus, caminhar com Jesus. O verdadeiro discípulo, ele tem relacionamento com o Senhor e a sua palavra. Antes de qualquer outra coisa, ele tem relacionamento. O relacionamento com o Senhor é a base de tudo. É a base de todas as outras coisas, de todos os outros relacionamentos. É a palavra de Deus que nos liberta. Quando caminhamos com o Senhor, quando temos relacionamento com Ele e a sua palavra, nós absorvemos o caráter de Deus para dentro de nós. Nós absorvemos os princípios de Deus para dentro de nós. Os valores de Deus começam a ser os nossos valores. Os pensamentos de Deus começam a ser os nossos pensamentos. O desejo de Deus começa a ser o nosso desejo. E a vontade de Deus começa a ser a nossa vontade. E a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Nós só experimentamos da boa, agradável e perfeita vontade de Deus quando nós temos relacionamento íntimo
íntimo e profundo com Ele e a sua palavra. Porque é a palavra que nos transforma. É a palavra que nos liberta. É a palavra que alinha o nosso coração com o de Deus. O relacionamento com Deus faz isso. Alinha o nosso coração com o de Deus. O verdadeiro discípulo, antes de ele fazer, ele é. Antes de ele fazer qualquer coisa, ele tem relacionamento com Deus e a sua palavra. Parte tudo desse princípio. João 8:31, irmão, coloca aí por favor. Vou ler a versão amplificada. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, obedecendo continuamente aos meus ensinamentos e vivendo de acordo com eles, então sois verdadeiramente meus discípulos. Se permanecerdes na minha palavra, então vocês provam que são meus verdadeiros discípulos. Os judeus que haviam crido nele, ele disse: beleza, vocês começaram em mim agora, mas não é só começar, tem que permanecer. Não é só começar nele, tem que continuar nele. Permanecer fala de relacionamento profundo. Permanecer em Deus, na palavra dele, é algo profundo, não é um relacionamento superficial. É estar continuamente. Permanecer fala de constância, fala de continuidade, fala de profundidade. Não é superficial, gente. É outro nível de relacionamento. O verdadeiro discípulo permanece na palavra dele, permanece no ensino dele. Permanecer fala de ter a palavra de Deus como verdade absoluta na sua vida. Pode passar o que for, as circunstâncias podem mudar, mas você permanece na verdade de Deus. Você permanece, você está nele diariamente, continuamente. Isso é ser um verdadeiro discípulo de Deus, porque é fácil começar. É muito fácil começar, mas tem que permanecer. A diferença está no permanecer. Muita gente começa, mas não permanece. Sabe o que te faz permanecer? Relacionamento com Deus e a sua palavra. É a palavra que gera isso em nós, essa força, esse ânimo, essa graça para permanecer nele. Queridos, eu cresci na igreja. Graças a Deus eu tive uma mãe, que é viva até hoje, que é uma mulher de Deus, que nos ensinou, eu e os meus irmãos, os caminhos do Senhor. Meu pai não era cristão, mas a minha mãe foi firme e é até hoje. Não tem negociação com ela quando se fala da palavra de Deus. Era aquela que ou você vai ao culto ou você vai. Varinha estava atrás, sorrindo. Você vai na igreja hoje, não tinha negociação. Minha mãe é dessas até hoje. Nem vou comentar os outros pontos da minha mãe, que ela é raiz, Assembleia de Deus raiz. E ela nos ensinou os caminhos do Senhor. E eu cresci na igreja, participando de tudo, envolvida em tudo. Sempre tive essa vontade de estar envolvida com gente na igreja, fazendo uma coisa, nem entendia das coisas, estava lá eu falando, não, conta comigo, tal, desde pequenininha. Fui crescendo, com 9 anos comecei a cantar na igreja. Descobri que tinha voz que era um pouco afinada, e aí comecei com meus playbacks, a levar os playbackzinhos na igreja, a cantar. E ali eu comecei a orar, jejuar. E eu lembro que eu tinha temor, na verdade era mais um medo de Deus do que temor. Porque eu lembro que eu não subia no púlpito se eu não tivesse jejuado naquele dia. Eu pensava que ia cair, morta se não tivesse jejuado. Eu era esse tipo de crente.
E aí comecei a crescer. Eu orava e jejuava, preste atenção. Mas eu não tinha relacionamento nenhum com a palavra. Nada. Eu achava que eu canto. Quem tem que se preocupar em estudar a palavra é o pregador e o pastor. Cresci com esse entendimento sem perceber, sabe? Eu ia pro meu quarto, abria a Bíblia e lia, adivinha o quê? Salmos. Fácil, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Fechava. Pronto, já tinha cumprido o meu papel de ler a Bíblia naquela semana. Fui crescendo assim, achando que era bem crente. Cantava, o fogo caía. Andava na minha cidade com meu playback, meu Deus do céu, era do manto. Só que em casa, eu era um pouco rebelde, eu sofria com ira, irritação, estresse, já nova. Adivinha, quando eu casei, isso piorou. Dobrou assim. Eu fiquei irada. No meu casamento com 20 anos, eu era irada, estressada. Meu coração parecia que eu ia infartar de tanta ira e nervosa que eu era. Também por causa do acidente do meu marido e porque eu tive um pai que passou um tempo no hospital, eu fiquei toda traumatizada. Eu comecei a sofrer com crises de pânico aqui em Londres com 20, 21 anos de idade. Comecei a sofrer com medo, ansiedade. Eu andava chorando pelos ônibus e ia trabalhar chorando, voltava, tinha insônia. Infernizava a vida do meu marido porque eu falava, ligava para ele, onde é que tu tá? Onde é que tu tá? Tu vai morrer, tu vai morrer. E aí um dia, numa crise de ira que eu tive, o meu marido olhou para mim e disse, se tu continuar assim, tu não chega nos 30 anos de idade, tu vai ter um infarto antes. Porque eu ficava louca, de raiva e usada mesmo, irada. Só que no domingo eu tava no culto, cantando e o fogo caindo. Só que em casa eu era o cão chupando manga. Só que quando meu marido falou isso pra mim, foi um estalo, sabe? Eu senti o Espírito Santo falando, olha, tu precisa melhorar. Tu precisa acordar pra vida, tá grave o teu caso. Que isso? E eu comecei a orar, Senhor, o que eu faço, Pai? Eu oro, eu jejuo, nada da palavra. Nem sabia nada, só sabia os versículos de cor. E aí o Espírito Santo começou a me levar para a palavra. Comecei a estudar, comecei a ver vídeos, comecei a estudar. Justamente na área que eu tinha problema. Estudava sobre ira, depois estudava sobre a mulher sábia. A mulher rixosa ficava no chinelo perto de mim. Sério, gente. Estou falando sério. E crises de pânico e ansiedade e na igreja cantando. Aí Deus começou a me revelar, começou a trabalhar em mim através da palavra. Alguns meses depois, as crises de pânico sumiram. O medo sumiu. Porque eu conheci Jesus através da palavra. Se você quer conhecer a Deus, é só através da palavra. Porque é a palavra que diz quem Deus é. A palavra revela Deus, Deus é a palavra é Deus. E conhecereis a verdade vos libertará. Se você não conhecer, não tem como ser liberto. Conhecer não é saber, gente. Você só é liberto pela verdade que você conhece, não pela verdade que você sabe. Porque saber nós sabemos. Nós temos imã de geladeira. Nós temos adesivo no carro. Nós sabemos de criança os versículos de cor, mas tem que ter relacionamento. É porque é através do relacionamento com a palavra que há libertação. Vocês estão vendo aqui uma pessoa que era perturbada, medo, ansiedade. Graças a Deus eu não cheguei ao ponto de procurar um psicólogo, porque eu fui para a palavra. A palavra transformou minha mentalidade. Me disse quem eu sou em Deus, quem é Ele em mim, quem Ele é em mim. A palavra me revelou Deus. Sabe, Deus está chamando nós para uma profundidade nessa noite. O ano é de discipulado e crescimento. Só há crescimento na palavra de Deus. Só há crescimento no secreto.
Entra no quarto, fecha a porta e fala com teu pai que te vê no secreto. Eu estava vendo uma pesquisa, vou compartilhar com vocês, no Instagram do John Bevere. E eu traduzi para o português, porque essa pesquisa eu achei muito interessante. Você pode colocar, irmão? Olha só, de acordo com um estudo do Center of Bible Engagement, aqueles que leem a Bíblia 4 vezes por semana são 30% menos propensos a se sentirem solitários, 32% menos propensos a ficar com raiva se alguém irado, 40% menos provável de ser uma pessoa amarga, de ser amargo, 57% menos propensos a sofrer de alcoolismo, 59% menos propensos a ver pornografia, 60% menos propensos a se sentir espiritualmente estagnado. Você consegue entender o poder que você tem nas mãos? O Senhor quer se revelar para você de forma profunda. O Senhor quer te dar realmente um novo ano. Tem pessoas que têm se perguntado por que eu não mudo. Deus está te dizendo, vem para um relacionamento mais profundo comigo, que eu vou me revelar para você de forma profunda e extraordinária. A palavra nos transforma em pais melhores, em esposos melhores, esposas melhores. Eu falo isso por conta própria. Às vezes meu marido diz, nossa, outra mulher casei. Sério? Às vezes eu falo para ele, nossa amor, eu nem arranjei mais os dentes, né? Que eu corta. Sério? Furava assim as minhas mãos com a unha do ódio, para não avançar nele. Avançava nas minhas mãos. Ira. E Deus me libertou. O dia que eu disse, Senhor, eu sou uma fachada. Falei no quarto, eu sou uma fachada. No púlpito o fogo cai, mas em casa, para os meus, eu não sou uma verdadeira cristã. Quando eu me rendi, reconheci, eu tô mal, eu tô péssima. Se o Senhor voltar agora, talvez eu não subo contigo. O Senhor disse, vem até mim que eu vou te transformar. É isso mesmo que eu queria. Quem tem sede, vem a mim e beba. Quem tem sede, vem a mim e beba. Ele tem água para você. Ele tem vida para você. Ele tem uma nova história para você. Você vai viver o sobrenatural de Deus nesse ano, porque o Senhor marcou esse encontro contigo. Aleluia. Meu Deus, obrigada pela tua palavra. Você pode tirar um segundo para aplaudir a palavra do Senhor. Aleluia. Oh meu Deus. Ah Jesus, a tua palavra, Senhor, é vida. Segundo ponto e último também, são muitos, não dá tempo. Segundo ponto, o verdadeiro discípulo de Jesus. Vamos lá. O verdadeiro discípulo de Jesus serve. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele tem o coração disposto a servir, disposto a ajudar. Ele tem o coração disposto a amar. Ele sempre tem isso no coração. Quem eu vou ajudar hoje? Onde eu posso servir? O que eu posso fazer para facilitar a vida de alguém hoje? O verdadeiro discípulo de Jesus serve. Eu vou começar esse segundo ponto com uma pergunta que eu fiz a mim mesma. O que você faria se soubesse que tem só 24 horas de vida? Tira aí um segundo para você fazer essa pergunta para você. O que você faria se soubesse que tem só 24 horas de vida? O que você falaria? Qual sua última mensagem? O que queimaria no seu coração para dizer para as pessoas? Eu pensei, fiz essa pergunta para mim e veio umas coisas assim. Pensei em levar todo mundo pro Brasil. São minhas últimas 24 horas, com licença, né? Eu tenho o direito.
pegaria minha família, os que estão aqui, levaria para o Brasil para me despedir da minha mãe, meus avós, tal. Depois também pensei em deixar uma carta para o meu filho, bem longa: não namore cedo, case depois com uma crente. E fui pensando, depois eu pensei, vou deixar para meu marido também. Só case depois de 1 ano viúvo. Ponto. Só isso que eu ia deixar. Pensei em algumas coisas. O que você faria? Nesse texto de João, que nós vamos ler agora, 13. João 13, versículo 1. Nós vamos ver qual foi o último desejo de Jesus antes de ir para a cruz. A última mensagem que Jesus quis deixar para os seus discípulos antes, 24 horas antes de ir para a cruz. Vamos ler? Preste atenção. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. Estava na hora do jantar e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e que voltaria para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou a capa e enrolou uma toalha na cintura. Depois derramou água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Quando Jesus chegou a Simão Pedro, este lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Jesus respondeu: você não entende agora o que estou fazendo, mas um dia você vai entender. Um dia entenderá. Lavar os meus pés? De jeito nenhum, protestou Pedro. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá comunhão comigo. 9. Simão Pedro exclamou: Senhor, então lava também minhas mãos e minha cabeça, e não somente os pés. Jesus respondeu: a pessoa que tomou banho completo só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpa. E vocês estão limpos, mas nem todos. Pois Jesus sabia quem o trairia. Foi a isso que se referia quando disse: nem todos vocês estão limpos. Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou ao lugar e perguntou: vocês entendem o que eu fiz agora? Vocês me chamam mestre e senhor, e têm razão, porque eu sou. E uma vez que eu, seu senhor e mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser. Agora que façam como eu fiz a vocês. O último, eu acho que é, né? O último versículo. Eu lhes digo a verdade: o escravo não é maior que seu senhor, nem o mensageiro é mais importante que aquele que o envia. Agora que vocês sabem essas coisas, serão felizes se as praticarem. Primeiro versículo ali em cima. Isso que é o primeiro. Jesus sabia que havia chegado a hora de voltar para o Pai. É quinta-feira à noite, 24 horas antes, um dia antes de ir para a cruz. Jesus está reunido com os seus discípulos para fazer uma última ceia, estar com eles juntos uma última vez. E a mensagem que ferve no coração de Jesus, dentre tantas outras que ele poderia ter compartilhado, porque ele era sabedoria em pessoa, ele tinha tantas mensagens para compartilhar, mas a que ele sente no coração naquele momento, o último ensino, a última mensagem, é ensinar sobre servir pessoas, sobre amar, sobre ser humilde. Ele diz: siga o meu exemplo. Ele se levanta de onde ele estava, coloca a toalha na cintura, pega a bacia, enche de água. Imagina o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores fazendo isso. E ele começa a lavar os pés sujos dos discípulos. Algo que não era, nem o dono da casa fazia isso. Era o servo mais simples.
de tarefa mais simples, a tarefa mais simples, mais assim, não sei, vergonhosa, era lavar os pés de alguém que entrava na casa. E Jesus disse: olha, eu sendo mestre e Senhor, olha o que eu estou fazendo. Não existe maior nem menor no meu reino. Eu amo todos igualmente. Todos são iguais aos meus olhos. Ninguém é maior do que ninguém. Jesus estava ensinando sobre amar, sobre servir. Todos somos servos. Todos somos filhos. Jesus estava ensinando que quem ama serve. Quem anda com Jesus e tem relacionamento com Ele, a sua palavra serve. Sabe por quê? Faz parte da sua natureza, da sua nova natureza. Faz parte da sua nova identidade. Na nossa velha natureza, nós poderíamos ser, nós éramos invejosos, nós éramos competitivos, nós se comparava, nós éramos egoístas, nós éramos miseráveis, nós só pensávamos nos nossos interesses. Mas a nossa nova natureza, porque nós somos uma nova criatura, porque nós somos uma nova criatura, nós servimos. É a partir de quem somos que nós fazemos. Nós estamos em Deus, como eu falei no primeiro tópico, porque estamos nele. O nosso coração se alinha ao coração de Deus. E no coração de Deus não há egoísmo. No coração de Deus não há inveja, não há arrogância, não há altivez. Há amor, porque Ele é o amor. E porque o amor dele foi derramado nos nossos corações, nós somos capacitados a amar, a servir, a perdoar, a ajudar. Faz parte da nossa identidade servir. Servir não é o que eu faço, servir é quem eu sou. Você pode repetir isso? Servir não é o que eu faço, servir é o quem eu sou. Não é o que eu faço, é quem eu sou. Faz parte da minha nova identidade servir. O discípulo verdadeiro, ele serve. Ele tem o coração disposto a amar. Está no nosso DNA. Porque está no DNA do nosso Pai, está no coração do nosso Pai servir. E porque nós estamos nele, porque nós somos um nele, nós servimos. Nós temos a natureza de Deus em nós, a Bíblia diz. Sabia disso? Significa ter as características de Deus em nós. Quem anda com Ele, quem tem intimidade com Ele, tem as características dele. Olha o que diz João 3:3. Esse texto que nós lemos, mais o versículo 3. Preste atenção. Jesus sabia que lhe dera autoridade, que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas. Olha aqui. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Isso fala o quê? Identidade. Jesus sabia quem era, de onde vinha e para onde ia. Jesus tinha sua identidade muito bem definida. Aí o texto diz que ele sabia que Deus tinha dado toda a autoridade, que ele vinha de Deus e para onde voltaria. Assim levantou-se da mesa e começou a lavar os pés. Identidade bem definida, gente. Quem não tem crise de identidade, serve. Quem tem a sua identidade bem definida em Deus, serve. Sabe a autoridade que tem, que o Pai lhe deu. Sabe de onde veio, que veio de Deus e para onde vai voltar. E serve. Identidade bem definida. Agora quem tem crise de identidade, não serve. Não, tenho 1 milhão de seguidores no Instagram. Eu fazer isso, não é pra mim. Tem mais gente que faz. Não, eu, um grande empresário, não vou tocar nisso. Não é minha área. Vou ficar aqui bem quietinho porque não combina comigo. Oi? Crise de identidade, amado. Quem ama, serve. Quem ama, ele está conectado com Deus, porque Deus é amor, é natural, flui amor dele. Olha a lógica.
Não tem mistério na palavra. Porque eu estou conectada nele. Porque eu estou ligada na videira. Tudo o que flui na videira flui também nos ramos. Entendeu? Não tem mistério. Identidade. Quem ama, serve. Já estou terminando, Jesus amado. Estou terminando. Olha só, nós somos criados para servir. Outro texto, só para a gente entender. Nós somos criados para servir. Efésios 2:10. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus. Identidade, porque estamos nele. Foi Deus quem nos fez o que somos agora em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Ele nos criou para boas obras. Obras que Ele já havia preparado antes da fundação do mundo para nós realizarmos. Deus preparou boas obras para nós realizarmos antes da fundação do mundo. Existem coisas a serem realizadas por você que Deus preparou para você realizar antes da fundação do mundo. Pessoas para você ajudar, coisas para você fazer, boas obras para você realizar. Aí você diz, quais são? Não sei onde está, não sei o meu propósito. Sabe como é que você descobre o seu propósito? Servindo. É servindo que nós descobrimos o nosso propósito. Se você observar na Bíblia, você não vê Deus se revelando para a gente parada. Pronto, falei. Não quero pegar pesado, mas de todo mundo ali, ó. Vou começar. Gideão estava malhando o trigo no lagar, servindo. O propósito chegou até ele. O anjo se revelou para ele. Estava o quê? Trabalhando. Servindo a família, servindo a comunidade. Davi estava cuidando das ovelhas de seu pai, servindo sua casa, servindo o povo, estava trabalhando. Adivinha? Samuel chegou na casa de Jessé. O propósito foi até ele. Quem mais, gente? Eliseu? Qual dos dois estava lá arando a terra de seu pai? Eliseu ou Elias? Sempre confundo. Eliseu. Eliseu estava arando as terras de seu pai. Elias, propósito, encontrou ele. Você quer descobrir o seu propósito? Ai, não sei para o que nasci. Para o que nasci é. Comece a servir. Você vai descobrir. Comece a servir, comece a ajudar pessoas que o Senhor vai se revelar para você enquanto você serve. Deus do céu é de Deus, porque quem sou eu na fila do pão para estar aqui? Eu tenho muito a aprender, mas às vezes vem umas perguntas para mim no meu Instagram. Como você descobriu que o seu chamado era pregar a palavra? Eu disse, servindo. Não comecei arrumando cadeira, limpando aqui no banheiro, servindo aqui, servindo acolá. Fui servindo. Comecei cantando. Ia cantar em culto evangelístico. Rafaela, pode... Conta comigo. De repente, para mim, enquanto eu estava cantando, eu comecei a ministrar. Já atrapalhava tudo o louvor. Ficava 15 minutos ministrando ao invés de cantar. Aí começaram a falar, Rafaela, Deus tem algo contigo na palavra. Aí Deus começou a se revelar. Mas eu não comecei pregando, eu comecei servindo. Comece a servir. Eu gosto do lema aqui da igreja, na hora dos voluntariados que aparece. Se envolva. Se envolva. Ai, não tenho amigos. Meu Deus, comece a servir. Você vai fazer um monte de gente, de amigos. Um monte. Ai, não sei. Ajudar pessoas. E Deus vai se revelar para você de forma extraordinária. Aleluia. Meu Deus. Pronto. Último, prometo. Quem serve pessoas é servido por Deus. É abençoado por Deus. Versículo 17 do mesmo texto. Na versão... Deixa eu ver. Versículo 17 desse de João. Passei para vocês, irmão? Passei? Não enxergo nem assim, nada. Agora que vocês sabem essas coisas, serão felizes se as... Serão o quê? Serão o quê? O que Jesus mandou praticar? Servir pessoas, ser humilde. Não se considerar maior do que ninguém. Dizer, não, eis-me aqui, Senhor.
Eis-me aqui, pastor. Eis-me aqui, líder. Diz assim: se vocês colocarem em prática, simplificada, o mesmo texto. Se vocês colocarem em prática esse ensinamento, serão abençoados, felizes e favorecidos por Deus. Meu Deus do céu, gente. Olha o outro agora, irmão. Passei tanto texto para ele, coitado. Versão The Passion Translation. Portanto, coloquem em prática o que eu fiz por vocês e vocês experimentarão uma vida de felicidade enriquecida com bênçãos incalculáveis. Meu Deus! Isso aqui é pra quem ama, isso aqui é para quem ajuda. Quer viver uma própria, vivendo hoje, área espiritual, financeira. E sabe por que estão vivendo tudo isso? Por causa dos anos de serviço, por causa da disposição no coração em ajudar e servir pessoas. Olha as bênçãos. Prontos, coloque em pé. Já tinha um monte de coisa para falar, mas não vai dar tempo. Queridos, é o que nós fazemos que fica marcado no coração das pessoas. Pastor Jackson falou isso semana passada, na quinta-feira. Falou sobre os jovens que desceram, pelo telhado e foi curado. Ele disse uma frase, o pastor Jackson: o nome dos 4 amigos não aparece na Bíblia, mas o feito Eles podem esquecer o nosso nome, nosso endereço, pode esquecer a nossa cara até, mas eles nunca vão esquecer o que a gente fez por eles. 1 Coríntios diz assim, 10:33. Também eu procuro ser agradável, Paulo dizendo, tá? Também eu procuro ser agradável a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Procuro ser agradável de todas as formas, com todas as pessoas, para quê? Para que sejam salvos, para que eles venham conhecer através de nós. Filipenses 4:5. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Amabilidade significa misericórdia, paciência, altruísmo, espírito gentil. Será que nós estamos representando Jesus lá fora? Será que as pessoas veem Deus das nossas atitudes? Será que elas veem Jesus? Será que elas querem vir na nossa igreja? Será que você tem representado bem Jesus e os seus irmãos aqui? The Passion Translation. Que a sua gentileza seja vista em todos os relacionamentos. Meu Deus do céu. Temos que melhorar, né, gente? Fala sério. Oh, Jesus. Para acabar, terminei já. A motivação. Por que nós servimos? Nós não servimos para barganhar com Deus. Senhor, eu vou fazer isso, fazer aquilo para agradar o pastor, sabe? Para te me dar aquela bênção. Não. É por gratidão a Deus. Porque Ele serviu, nós servimos. Porque Ele amou, nós amamos. Porque Ele perdoou, nós perdoamos. Porque Ele é, nós somos. Aleluia! É por gratidão, porque somos gratos pela obra da cruz. É a gratidão que move o nosso coração por tudo que Ele fez e é na nossa vida.